gracias por mi amigo Irismenio. Gracias, Señor, porque Él es un instrumento tuyo. Muchas veces, Señor, tú me has hablado a través de Él y hoy te pido, Dios, que puedas llenar su boca, su mente y su corazón de tu espíritu y que puedas, Señor, traer una palabra de tu parte para nosotros. Señor, ayúdanos a apagar teléfono, entretenimiento, cualquier cosa que nos quiera robar el escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias por la oportunidad de predicar la palabra del Señor por la mañana y gracias al Señor por permitirnos hablar de su amor. Vamos a proceder a leer el texto bíblico que está ahí, debería de estar, vamos a ver, no está. Sí. Hermano mío, y esto aquí que no enciende. Ahora sí. No, ahora sí, no, ahora sí. Una letra pequeña. Mónica, por favor, vea el texto bíblico. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, formen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Amén. El texto bíblico sigue con otros dos versículos, porque ese es un tema que habla sobre nuestra vida espiritual, los dos versículos siguientes sobre el uso de los dones. Así que hemos escuchado varias semanas que nos ha dado dones el Señor para que podamos bendecir a la iglesia, usarlos para nuestro crecimiento. Pero los dones sin el poder del Señor son dones. El primer don que ha dado el Señor a su iglesia es su Hijo Jesucristo. La Biblia nos afirma en Juan 3:16 que Jesucristo es un don de Dios, una dádiva de Dios, que Dios dio a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El verbo dar es don de dádiva. Jesucristo es una dádiva de Dios para nuestro crecimiento. Así que cuando nos da dones el Señor, Dios nos dice, mira, aquí están los dones, úsalos para el crecimiento de mi iglesia. Pero Dios nos da armas espirituales diciéndonos, yo quiero que tú fortalezcas y defiendas a mi iglesia. Muchos de nosotros hemos orado una o cuantas veces al Señor, diciendo, Señor, defiéndame, protéjame. Pero en ese texto el Señor está diciéndote, protéjate, levántate, defienda a tu familia. El diablo nos dice, el texto bíblico trabaja con el engaño. La única arma mencionada del diablo es el engaño. Hablar con personas verdadeiras es una cosa. Lidiar con personas mentirosas y engañosas es otra cosa completamente distinta. Así que, bueno, yo no veo, yo tengo que acercarme para ver dónde me ubico. Así que hay una ordenanza del Señor diciendo, fortalezcanse. Así que, imagínate hoy por la mañana lo que Dios está diciendo a una familia.
Deus não está dizendo a mim, Irismênio, Deus está dizendo-me, Irismênio, fortaleça-te. Deus está dizendo a minha irmã, a minha esposa, a minha filha, fortaleçam-se. Assim que se tu queres permanecer em família amanhã, Deus está dizendo a tua família, fortaleçam-se. Deus está dizendo aos filhos, fortaleçam-se. Fortaleça a tua família, fortaleça a tua esposa. Porque quando casamos, nós outros teremos o permisso para casar. Para permanecer casado, há que ter, conquistar todos os dias o direito de permanecer casado. É verdade ou não é verdade? Meu professor de psicologia dizia, Irismênio, a competência termina na tumba. Todos os dias há que pedir o permisso, conseguir o direito de seguir casado. Ou seja, é um engano pensar que a boda, o culto e a oração de ayer servirá ou é um seguro para que amanhã permaneçamos firmes em família. É necessário que hoje nos protejamos. Então, a ordenança do Senhor em el texto é clara. Por que isso? Porque há pessoas que sabem definir ou dizer quais são as armas de la armadura, mas isso é insuficiente. ¿Por quê? Porque Deus está dizendo, fortaleça-te. Tu podes saber, mas que sirve saber de las armas sem que nos fortaleçamos? Mas a quem está dirigida esta ordenança? A uma comunidade, a uma família, a pessoas. Deus está dizendo, aqui estão os dones. Eu quero que a igreja seja mais bonita. Eu quero que a igreja seja mais hermosa. Eu quero que a igreja cresça. Eu quero uma igreja harmoniosa. Eu quero que todos usem vossos dones para o crescimento. Mas Deus está dizendo-nos nesta manhã que o diabo se pondrá em nosso meio. Em meio vosso. Mesmo com os dones. Porque os dones não servem como defesa contra o diabo. Não servem. Dones, principalmente dones de serviços. Dones podemos usar, podemos servir em qualquer coisa e aún assim, aqui dentro, temos mentirosos, sem vergüenzas. Isso é possível? É possível. É possível. Assim que a luta sempre é contra o engano. Satanás usa a estratégia do engano. E por que nos ordena o Senhor que nos fortaleçamos? Porque estamos em uma luta espiritual. O texto não nos diz que nós outros entraremos em uma luta espiritual. Que vamos a estar em uma luta espiritual. O texto não nos permite isso. Está dizendo que estamos. Por quê? Porque o diabo odia o amor. O diabo odia a alegria, a harmonia. Ele não sabe o que é a harmonia. Ele não sabe o que é servir. Ele não sabe o que é pertencer. Não sabe o que é amar. É nossa luta. Não é que vamos a estar em luta. É que estamos. Podemos pensar que não, que estou seguro. Ai, graças ao Senhor. Porque estou seguro. Estamos seguros em Ele, Senhor, quando nos fortalecemos em Ele, Senhor, em la força de seu poder. Amém. Assim que, porque estamos em luta espiritual, a Bíblia então nos informa que é contra o diabo e seus agentes. Não nos diz que é contra Satanás. Não nos diz que é contra Beelzebub. Não nos diz que é contra outro, nos diz que é contra o diabo, porque é o mesmo ser, sem vergonha, mas o diabo tem um significado muito especial. Não foi Satanás quem tentou a Jesus, foi o diabo, segundo Mateus capítulo 4. É o mesmo ser, mas se disfarça e atua de maneiras distintas. Então, o que significa? Pero antes de contar uma história, há uma pergunta que busca o diabo. Deixa-me ver aqui. Está aqui. Perdão.
ver se na próxima semana me compro uma garrafa. Não posso comprar antes que passe com a próxima revisão, eu estou proibido de comprar a garrafa. Então, que busca o diabo? Há pessoas que dizem assim, eu não creio. Uma pessoa me disse uma vez, eu creio em Jesus, mas não creio no diabo. Há pessoas que creem em Jesus, creem em Deus, mas não creem no diabo. Pero Jesus disse a seus discípulos que o diabo lhe havia tentado durante a final de seus 40 dias. Então, se uma pessoa crê em Jesus e não crê no diabo, está dizendo que Jesus é um farsante. Jesus disse que ele havia venido para destruir as obras do diabo. Então, se uma pessoa crê em Jesus, mas não crê no diabo, logo não crê em Jesus. Então, aí temos um problema. Que busca o diabo? O diabo busca, Juan capítulo 10, versículo 10, matar, roubar e destruir. Ou seja, é muito sencillo, muito sencillo. O diabo não está contente, nunca está contente com uma igreja harmoniosa. Nunca está contente com uma família. Nunca está contente de que Deus esteja involucrado, servindo, amando ao Senhor. Ele vai poner um centenar de dúvidas em meu coração para que eu não lhe siga. Há uma história muito conhecida sobre o que poderíamos chamar de como Satanás usa as palavras. É conhecida a história da princesa Diana, que quando se casou, seu esposo lhe deu um apretão e lhe disse a ela: tu estás poniendo-te gorda. Ella era delgadita. Isto parece uma coisa sencilla, uma palavra muito sencilla. Pero, segundo seu biógrafo, ela disse que estas palavras, com estas palavras, começou todo um processo de bulimia. O problema começou aí. Eu quis de todas as maneiras agradar a meu marido. Eu quis de todas as maneiras reconquistá-lo. E toda esta enfermidade. Ela nunca disse que foi o diabo. Mas nós sabemos que as palavras traíram é o que mata. É verdade ou não é verdade? Isso significa que quando a Bíblia ordena quitar de vosotros a griteria, que é o mandamento de Deus, quitar de vosotros toda a griteria, é que muitas vezes gritamos e de aí saem umas palavras que podem matar e destruir. E nunca sabemos que o diabo, quando o diabo quer usar-nos para destruir a alguém, ou usar uma pessoa para que nos destrua. Assim que a Bíblia aqui, deu uma segunda história, assim que vou seguir aqui, se não sigo aqui, o tema é, o que significa diabo? Não sei se já está aí na pantalla. A próxima vez eu vou comprar uma pantalla e vou pôr aqui. Amém. Amém? Você deu a pantalla ou que eu la compre? Estamos orando por el don de la felicidade a los hermanos. Vale. Assim que, bueno, há muitas definições de diabo. Por isso que não se usa Satanás ou o que seja, diabo. E o diabo tem uma função muito específica para dividir. Ele é dividido. As tentações de Jesus
Foi um processo de divisão. Satanás intenta de todas as maneiras dividir-nos. Satanás é o separador. Está aí. Ele separou Adão e Eva de Deus, de uma vez. Ele dividiu. Ele usa suas artimanhas com uma meta muito definida, separar. Assim que se tu estás começando a conhecer a Jesus, o diabo, e vamos chegar ali, logo vai trabalhar para dividir. Não oigas, não oigas. Não siga escutando a esse mensagem, a esse predicador. Não sigas escutando a palavra de Deus. Vai tratar de dividir. E a maioria dos problemas que temos na vida são problemas de divisões aqui. Satanás não se contentava em adorar a Deus, ele quis ter seu próprio trono para seguir, para ser adorado. Por isso que ele oferece a Jesus: postra-te, adora-me, postra-te diante de mim. A palavra que tu estás usando, o diabo dijo: Jesus, está correta, pero falta um detalhe. Adão e Eva, vosotros tenéis toda a razão, pero falta um pequeno detalhe. Deus não é tão bondadoso, amoroso. Muitas de nossas perguntas estão relacionadas ao amor. Satanás intenta, o diabo intenta de todas as maneiras hacer-me dudar do amor de Deus. Se ele consegue um espaço, por isso que a Bíblia nos ordena, não dá lugar ao diabo. Não se pode dar um permisso, um pequeno permisso. A Rússia começou invadindo a Rússia e tomando a possessão de um território. Depois se foi. Não se pode dar lugar ao diabo. Então, por essa a explicação, a exortação do Senhor para não darmos lugar ao diabo. Então, qual é o propósito? Derrotarmos, usando como armas o engano. Já lhe dije ao princípio, lidiar com uma pessoa verdadeira, que aceita ser corrigido, confrontado, é uma coisa. Mas uma pessoa que guarda aqui as mentiras, que tu nunca sabes se está falando a verdade, é muito difícil de lidiar, porque o engano ou a semilha do diabo já está aqui, já está sembrada e necessita de liberação espiritual. Necessita. Então, nos diz o texto, déjame dizer, aí está, contra o engano. E a mim me ha gostado muitíssimo as diversas explicações de los dicionários sobre o que é o engano. Nos diz assim que enganar, falta de verdade no que se diz, se crê, pensa, descobre. Bueno, isso está muito bem. Hacer creer a alguém que algo falso é verdadeiro. E lo contrário. A mesma tentação para Adão e Eva. Seduzir a alguém com alardo de mentiras, engano, armadilho para pescar, que é armadilho, trampa para caçar animais. Ou seja, há um texto bíblico de 1 de Pedro, que nos diz uma exortação. 1 de Pedro 5,8: ser prudentes e mantenham-se atentos, porque o inimigo, o diabo, ele anda como um leão rugente, buscando a quem? Ou seja, a função do diabo é caçar.
E na Bíblia, em 1 de Pedro, há esta exortação: não permita que o diabo te casse. Por quê? Porque ele te sigue. Satanás tem um GPS. Um dos livros de uma autora chamada Joyce Meyer, se chama El Campo de Batalha em la Mente, isso não? Sim, El Campo de Batalha em la Mente. Ela trabalha muito bem com isso, pero ela explica que o diabo tem um GPS. Ele te sigue todos os teus comportamentos, ele sabe muito bem. Ele sabe que ao chegar em tua casa, tu marido, tu filho tem um certo comportamento que te deixa louco. Essa é onde ele vai lá. Então, ele vai actuar. Ele tem essa assim, como antecipar. Chega um momento em que, quando um se antecipa a esses ataques, já não há mais. Os ataques já não têm mais a força. Por quê? Porque antes havíamos chegado com a verdade. Então, assim, quais são alguns dos enganos que usa o diabo? Intenta distorcionar a palavra de Deus. Ele me leva a dudar do amor de Deus por mim. Cada um de nós, os niños têm suas perguntas, suas dúvidas. Os adolescentes têm um montão de dúvidas e perguntas. Muitas delas relacionadas à sua identidade. Será que me ama Deus? De verdade. Mesmo que eu não seja um bom chaval, uma boa chica, será que aún assim me ama Deus? E o diabo vai dizer: tu estás enganado. Deus é santo. E porque Ele é santo, Ele não aceita pessoas em sua presença e não serem santas. Assim que, olvida-te. Te das conta? Del engano? Afrontar a identidade dizendo que sou feia, sou mal, sou tonta. Decide que não necessitas ir à igreja para ser uma pessoa espiritual. Decide que não há inferno, que na igreja há muitos hipócritas. Confrontar tua identidade e tua sexualidade. Simples. É verdade que há somente 2 reinos? É verdade que o Senhor ordenou que tu guardes tua sexualidade para o matrimônio? É verdade? Que história é essa no século XXI? Que vem a dizer-nos, nós outros, os pós-modernos, que Deus está ordenando-me guardar a sexualidade para o matrimônio. E se a pessoa com quem eu vou casar não vai guardar? E se eu me caso e a pessoa se torna infiel? Haverá valido a pena? Satanás sempre está, haverá valido a pena? Com uma pessoa que não é fiel? Pero qual é a verdade? Deus não manda guardar para a outra pessoa. Deus nos manda guardar para Ele. É dele que és digno. Quando Deus me ordena ser fiel a minha esposa, é para nós outros. É para que o diabo não nos destroce a vida. É para Ele, porque na Bíblia diz, porque de Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. É para Ele. Nós outros evitamos pecar, não é? Isso nos dará um dano, pero é para Ele, porque Ele é digno de nosso amor. Compreende o tema do engano?
será que merece a pena? Pero quando miramos a Deus, será, Senhor, que Tu eres digno de toda a adoração e tudo mais. Então, Satanás sempre vai buscar as áreas onde somos débeis ou onde estamos 100% seguros. Estar bem seguro é a verdade, mas é um problema. Nadie pode dar por sentado de que uma pessoa de 70 anos não vai abandonar a sua esposa depois de 35 anos de casado. Mas isso não é verdade. Assim que nos ordena o Senhor que nos fortaleçamos. E temos que saber, para fortalecermos, quais são nossas áreas débeis. Será que de verdade tu oras para ser um homem santo? Uma das orações mais poderosas de uma pareja, de uma família, Deus, eu quero ser um homem santo para minha esposa. Uma esposa orar, Deus, eu quero ser uma mulher santa para o Senhor e para Deus, Senhor, a oração de um hijo. Imagínate, hijos orando. Hijos, vamos poner as pilas agora, hijos. Imagínate os hijos orando. Deus, santifica mis padres. Decimos a los padres, pero agora estou dizendo a los hijos. Orar, Senhor, fortaleça mi Padre, fortaleça espiritualmente a minha madre, fortaleça, Senhor, a minha família, porque oramos tão pouco sobre coisas tão sérias. Em um de seus livros, um autor chamado C.S. Lewis, escreveu um livro em que um diálogo, cartas de diálogo a seu sobrinho. Ele disse assim, uma vez que não podemos evitar que esse cristiano empiece a orar, o que devemos fazer é ajudá-lo a seguir orando como um louro. Sabe o que é um louro? Sabe o que é um louro? Certo? Sabe um louro? Você, que arma, que coisa, que estratégia. Vamos a seguir orando como um louro, repetindo sempre as mesmas coisas, sem reflexionar, sem pensar. Pero a exortação final do texto aqui, que não vamos a tratar hoje, é orar en el Espírito. É distinto. É distinto quando tu pides ao Senhor os motivos por los quais tu deves orar. Orar en el Espírito é dizer, Senhor, revela-me ou ajuda-me a orar de uma maneira sábia, ou revela-me as batalhas espirituais que os matrimônios, os hijos, os adolescentes estão enfrentando para que hoje eu possa orar. Não sei se me estás compreendendo. Não se pode seguir orando. Ah, Deus, bendiga minha esposa. Eu me acordo de muitas e muitas vezes, Deus é testigo. Algumas vezes eu lhe dije a minha esposa, pero quantas e quantas vezes eu me despertei por as 4, 3 da madrugada, me puse de rodilhas, com as mãos estendidas sobre a cabeça de minha esposa, dizendo, Senhor, que minha esposa tenha saúde emocional, que o diabo não lhe mate. Quantas e quantas vezes aí nas camas de mis hijos por la noite, digo ao Senhor de los enganos, proteja-los, Senhor. Por quê? Porque segundo os estudiosos,
la madrugada, las 3 y 4 de la mañana, lo peor de la noche, es donde los demonios más atacan en la faz de la tierra. Así que tenemos esta exhortación de la palabra del Señor. Vamos a ver también. Y ahora. Ya nada. Esto. Bueno. Ok. Já les dije que el campo de batalla está aquí. Aquí es donde se ganan y se pierden las batallas. La Biblia nos ordena en Efesios que debemos guardar la entrada de nuestro corazón. Sobre todo guardar, yo no me acuerdo en inglés. Sobre todo guardar tu corazón, no puedes mal. Ay, el pastor sabe el versículo de la Biblia, de mi modo. Sobre todo guardar vuestro corazón. El verbo guardar que se usa el texto es como una puerta que se abre así. Hay que aprender en las batallas, hay que aprender cuando abrir y cuando cerrar. Las batallas aquí se ganan cuando aprendemos a abrir y cuando aprendemos a cerrar. Porque Jesús dijo que el problema no es lo que sale, ¿verdad? O sea, no es la salida, es la entrada, es la puerta. La puerta para entrar no es problema, el problema está en la puerta para salir. Pero si guardamos la entrada, habremos ganado mitad de la batalla. Entonces la Biblia siempre nos ordena a que ver. ¿Dónde poner nuestros ojos? Porque cuando las imágenes entran aquí, la mayoría, es muy difícil muchas veces de salir. Jesús usaba muchas imágenes y muchas personas en Efesios, si preguntamos a alguien, ¿tú conoces un texto bíblico de Efesios? La mayoría de los cristianos conocen el texto de la armadura de Dios, ¿verdad? La armadura de Dios, en otras palabras, nada más es que los versículos anteriores. No hay ninguna en eso. Lo que hay es una manera distinta de decir las cosas. Mira, estamos afirmando esto, estamos afirmando que Jesucristo, que yo creo en todo esto, pero llega un momento que Pablo mira un soldado, de toda la armadura que se usa, como podríamos usar hoy. Hoy en Sevilla Pablo usaría, traje la ropa de un torero. Y todo más. Pero es un resumen, usando 7 verbos en su modo imperativo para decir lo mismo. Usamos esse recurso a todo momento. Mira, vamos fazer isso, dando sugerências, mas chega um momento em que há que exortar de uma maneira, porque Paulo queria dizer, mira, que estamos sim, estamos em uma luta espiritual. E Paulo está exortando porque havia cristianos que aún eram ladrões. No capítulo 4 nos informa. Aquele que roubava, não roube mais. Para exortar uma igreja, ele que roubava não roube mais. É por quê? Porque o diabo estava ganhando espaços. Por quê? Porque no capítulo anterior 5 havia claramente uma peleia entre esposos e esposas para ver quem é que manda em la casa. Então o diabo estava aí trabalhando, dividindo todo esse processo de divisão. Assim que há uns quantos verbos no texto e nos ajuda muitíssimo na língua espanhola os imperativos. Porque os imperativos são imperativos afirmativos e negativos.
Entonces, cuando tú miras en la pantalla, si tú consigues leer aquí en la pantalla, el afirmativo positivo es Dios que está afirmando, Dios que está ordenando, Dios está exhortando. Pero hay un engañador. Esta parte de aquí está diciendo, hagas. Esta otra parte, hay una voz, otra voz está diciendo, no lo hagas. Dios está diciendo, fortalécete en mi poder. El diablo está diciendo, no te fortaleças. Ponme a armadura. No pongas. Dios está diciendo, manténgase en alerta. El diablo está diciendo, no mantengas. Dios está diciendo, ora. El diablo está diciendo, no ores. Dios está diciendo, busca. El diablo está diciendo, no busca. Ama, no ames. Perdona, no perdonas. Sírvame. El diablo está diciendo, no sirva. Sirva a tu hermano con tus dones. El diablo está diciendo, no sirva, él no merece. Los engaños. Las voces que muchas veces solemos escuchar. Entonces, ¿cuándo debemos estar preparados? Hoy. ¿Por qué? Porque la guerra es hoy. No es mañana. Mañana habrá otra guerra. Es hoy. Domingo, muchas veces por la mañana, yo me acuerdo de mi madre. Mi madre contaba que cuando ella, mi padre, caso un siglo, mi padre quería casarse con ella, mi madre ya era cristiana. Mi madre tenía que caminar unos 10 kilómetros, caminar entre una finca y otra, porque ellos vivían en una finca, caminar, salir a las 5 de la mañana, caminar, participar del culto, llevar las ollas de comida y todo eso, porque ellos tenían un montón de hijos, y por la tarde volver. Bueno, mi padre empezó a frecuentar la casa de mi madre, y a los domingos empezó a querer estar allí, no sé qué, y mi madre un día le dijo, mira, si tú quieres ser mi novio, mi esposo, aprende una cosa, domingo es día del Señor. Si tú quieres salir conmigo, otro día, porque hoy me voy a la iglesia con mis padres. Hoy es día del Señor. Esto siempre, mi madre nos contó eso hace 30, 40 años, pero están aquí. ¿Por qué? Porque el diablo es engañador. El diablo es engañador. Ahora, ¿por qué nos exhorta el Señor para que nos fortalezcamos hoy? Porque mañana vendrá un día malo sobre tu familia. El día malo llegará a nuestras puertas. A mí, a ti, a la iglesia. Llegará. Nunca sabemos. El día malo. Outro dia a inflação em Espanha era 2%, 1%, hoje é 10%. Ele é malo. Há questões que estão bastante fatais. Ele é malo. Os adolescentes, os jovens necessitam aprender a planificar uma vida. Ele é malo. Se Deus puder ensinar um pouco sobre a administração da vida e puder dar um conselho aos jovens que estão começando, vão começar a trabalhar, e às pessoas, eu les diria, evita, lute para que aos 65 anos tu te jubiles sem deuda e sem hipoteca. Apunta isso. Há pessoas que não se planificam, há pessoas que não se fortalecem nos dias. Perdona-me, se eu puder dizer aos jovens que estão começando a vida, planifica-te. Para quê? Para que aos 65 anos tu puedas jubilar-te e ter uma vida mais tranquila, porque os dias eram difíceis, os dias eram malos, mas isto se puder.
Claro, se caso seja possível. Mas os jovens poderiam apontar isso e planificar a vida. Isso se chama sabedoria. Isso se chama evitar os dias maus, planificar a vida. Não é verdade? Sim, é. Não todos nós outros somos pessoas, todos nós outros somos pessoas ricas, é verdade? Sim. Pero a pergunta sigue: em quem devemos nos fortalecer? A palavra diz del Senhor e na força de seu poder. Se eu sei que o Senhor me ama e me protege, eu não vou seguir pedindo ao Senhor, Senhor, fortalece-me. Quando o Senhor me ordena, fortaleça-me. O Senhor me fortalece. Pero o Salmo, Salmo 119, Davi afirma que Deus lhe ensina a usar as armas para a batalha. Deus fortalece um soldado, pero o soldado necessita batalhar. Há momentos em que Deus batalha com nós outros, pero há momentos em que Deus nos ordena a batalhar. Preparar as armas. Preparar as armas, por quê? Porque os dias maus vendrão. És um professor de filosofia, um professor de um professor de aquele, que vai vir com as últimas teorias, com as últimas coisas, dizendo, mira, a coisa não é assim. Isto é processo de divisão. Porque ordena Deus, e eu vou ser um pouco mais rápido a partir de agora, que poderia ser outro mensagem. Por quê? Porque há pelo menos 4 coisas que o diabo faz em todos os momentos. Marcos capítulo 4, a parábola do sembrador, muitos de nós outros conhecemos. O diabo deseja, busca arrancar a palavra de Deus de tu coração. Busca. Eu sei, e eu estou seguro, porque as estadísticas, que passado amanhã, quizá alguns nos acordareis de 1% do mensagem de hoje. Assim que todos nós outros predicadores temos isso muito claro. Depois de 3, 4 dias, depois de 12 horas, algumas pessoas se acordarão de 5% da mensagem. Depois de 3, 4 dias, quizá alguém se acorda de 1%. Depois de 30 dias, confiem no Senhor, que o Senhor hará a sua obra. Por quê? Porque nós outros temos, hoje pela tarde, vamos a receber um montão de mensagens, vamos a ler, não sei o que, tantas outras coisas. E é assim, nossa maneira de refletir. Mas a verdade é que o diabo busca arrancar a palavra de Deus de tu coração. Foi Jesus que dijo. Ele vai tratar. Porque vai arrancar? Porque ele é divisor. Satanás, o diabo sabe o que significa medias verdades. Não é uma verdade. Assim que quem ama a mentira, em nome de Jesus, Jesus te ordena, abandona. Confessa ao Senhor. A mentira é do diabo. É uma parte do diabo sembrada aqui. É como uma mina que vai explotar em algum momento. Nada. A mentira é buena quando estamos em uma situação difícil. A mentira nos ajuda a escabulir. É verdade. A mentira tem essa vantagem. Sair de uma situação, mas entra em outras situações. A mentira, em um momento, o mentiroso será descoberto. Assim que se há uma ordenança do Senhor, é assim, e o diabo quer arrancar a palavra de Deus de tu coração. Fortaleça-te hoje. Segundo, o diabo deseja que tu sejas um cristiano superficial. É isso.
Satanás busca dizer que tu sejas um cristiano nominal, superficial. Superficial. Amor superficial tem seus riscos. Amor superficial tem seus problemas. Satanás busca de que eu seja um cristiano superficial. Sabe o que é superficial? É que tu não tem que andar muitíssimo para pescar um peixe, ele já está na superfície. O diabo busca ahogar tu fé através dos problemas, das dificuldades. Quantos confrontos, quantas confrontações, quantos problemas para ahogar tu fé. Por último, o diabo te deseja como sócio. Está aí? Não, esse não está. O diabo sempre necessita um sócio. Sempre. O diabo sem sócio perde seu poder. O diabo necessita um sócio. O diabo se associou com Adão e Eva em contra de Deus. Necessita um sócio. Se associou a ele que traicionou a Jesus, Judas. Satanás necessita. Quizá, se tu não te fortaleces em ele, Senhor, o diabo te usará como sócio. Como sócio. Para destroçar a alegria de tua família. Satanás necessita um sócio. Quizás o diabo use a alguém para destruir a alegria que há em tu coração para servir ao Senhor. Satanás, o diabo sempre necessita um sócio. Um sócio. Bueno, por el tiempo, voy a parar aquí para que oremos. Com o dolor de mi coração, porque Apocalipse capítulo 12, versículo 10, nos diz que aqueles cristianos que estavam na glória celestial, eles não venceram com a sangue do Cordeiro, por el mensagem que deram testemunho. Com a sangue do Cordeiro, arma espiritual, e com o testemunho, o uso de suas mãos. Lo venceram. Lo venceram. Lo venceram. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Pero, como? Eu venci ao mundo e vosotros também vencereis. Se Deus é por nós, quem será por nós? Assim que Deus, nessa madrugada, ou na madrugada anterior, pôs em meu coração o desejo de fazer uma oração comunitária. Então, eu escrevi esta oração. La escrevi. E vou a pedir, a sugerir que donde está aqui, eu sei que a letra é pequena. Se a letra é pequena e tu fé é grande, então vamos ver. Vale lo que isso. Sí, lo que importa no es el tamaño de la letra, es el tamaño de tu fe, para que tú puedas
ler. Assim que eu sei que alguns de nós outros estão aí. Mira, todo esto aqui, se queréis, está corrigido por la hermana Mónica. Gracias por haber corregido também o texto. Não, havia um montão de erros, não? Ah, não? Gracias, hermano. Gracias. Porque alguns dizem que eu sou um serial killer da língua espanhola. La hermana editora. Sí, un día. Sí. Es broma. Pero a mí me gustan las oraciones comunitarias. Y así que yo voy a sugerir que podamos orar juntos, hacer juntos esta oración al Señor. ¿Podemos orar? Sí, pero vamos a leer juntos la oración. ¿Va? Esa es nuestra oración hoy por la mañana. Por nosotros, por la iglesia del Señor y para la gloria del Señor. Vamos a orar leyendo todos juntos esta oración. Vamos, 1, 2, 3. Señor Jesús, Hijo de Dios, mi Salvador, vengo a tu presencia porque tú me ordenas vivir fortalecido en el Señor y en la fuerza de su poder. Enséñame, Señor, mi responsabilidad en la guerra espiritual, para que pueda estar fortalecido en ti y en el poder de tu fuerza, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero tomar posesión de la armadura tuya y que me has provisto, para que pueda estar firme y fortalecer a mis hermanos contra los engaños del diablo. Busco ahora estar protegido con tu poder contra las artimañas del diablo y de sus agentes, que buscan confundirme, llevarme a dudar de ti, de tus verdades y de tu amor conmigo. Tomo posesión de tu armadura para resistir en el día malo. No sé cuándo esto puede ocurrir, si hoy o mañana, y tampoco sé de qué manera eso puede suceder. No sé si el día malo vendrá por ataques de parte de mi familia, paro laboral, enfermedad, soledad, dudas sobre tu amor y existencia, confrontación intelectual, baja autoestima, etc. Pero tú me adviertes de que no puedo estar desprotegido para enfrentarlo, ni tampoco buscar hacer uso de mis propias fuerzas y sabiduría. Señor, quiero ser un cristiano victorioso y lleno de tu Santo Espíritu. Sigamos. Señor, tú me ordenas mantenerme firme, revestido de la verdad de tu palabra, de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Quiero vivir una vida recta, aunque se me presenten oportunidades para hacer lo contrario, y el mundo me diga que soy un tonto. Consagro aquí mi cuerpo, mi vida sexual, mis pensamientos, mis finanzas, mis dudas, mi futuro, sueños, estudios y relación familiar. Consagro aquí mi TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube u otras redes sociales. Señor Jesús, tú me ordenas siempre estar listo para dar testimonio de mi fe. No sé cómo hacerlo o cómo enfrentar a una situación así. Dame palabras sabias para hablar de tu amor. También me ordenas a usar el escudo de la fe, a fin de librarme de las flechas encendidas del maligno, a través de pensamientos y una mente desordenada y sin filtros. Si me abro para ver, buscar y practicar lo que no es lícito, abriré ventanas en mi mente para los ataques del diablo y sus flechas atormentadoras. Caso haya abierto puertas en mi vida en que Satanás haya entrado para atacarme, te pido que me ayudes a cerrá-las, abandonarlas, confesá-las y apropiarme del perdón y liberación en Cristo Jesús. Confieso que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador, y que por su sangre derramada en la cruz, mis pecados han sido perdonados, y por eso tengo paz con Dios. Si el diablo me confronta, quiero usar tu palabra como mi espada para derrotarlo, como afirma Juan en Apocalipsis 12:11.
Ellos no vencieron por la sangre del Cordero y la palabra que ellos proclamaron. Oh Señor, no quiero seguir orando siempre las mismas cosas como no, o siempre con las mismas palabras. Enséñame a orar guiado por tu Espíritu. Tú me ordenas a orar y vivir alerta, sin desanimarme, pero a veces me siento fatal, desanimado. Mi deseo, Señor, es ser fortalecido por tu poder. Mi deseo es andar en la verdad segundo tu palabra. Mi deseo es usar mis dones con tu poder para bendecir a mi iglesia por Cristo Jesús. Amén. Señor, esa es nuestra oración por el poder de Jesús. Amén. Amén. Amén.